Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, queridos pastores, líderes, graça e paz em nome de Jesus, o nosso Senhor. A todos vocês que estão no Brasil e no mundo, aqui acompanhando pela IPP TV, também que Deus abençoe. E mande para 5 irmãos que você pode lembrar deles, mande para os seus amigos, porque você vai edificá-los. E se você também tiver, não inimigos, mas alguém que não gosta de você, eles vão assistir e vão mudar de ideia sobre você. Então, você vai ganhar um amigo. Então, mande para 5 pessoas. Um discípulo, um irmão, uma irmã, um pastor, alguém que está no Brasil, que está longe, e pode acompanhar também. Isso é a bênção da tecnologia, o www. World Wide Web, todo mundo conectado. Não sei se você já parou para pesquisar sobre isso. Sabemos que a internet espalha terrorismo no mundo, sabemos, infelizmente. Sabemos que espalha pornografia pelo mundo, sabemos, maldade. Mas a palavra que mais está na rede mundial de computadores não é terrorismo, não é sexo, é a palavra Jesus. Até porque, em inglês, em português, em espanhol, muda-se a forma de falar, o tom, mas são as 5 letrinhas poderosas do nome que acabamos de cantar, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Então, não tenho dúvida que no advento da volta do Senhor Jesus, na parousia, que a internet vai ser usada também. Como vimos aqui o testemunho de ontem, o nosso irmão missionário lá na China, que aparentemente a porta da frente está fechada, mas o evangelho vai passando. Deve ter gente assistindo no Oriente Médio, na Ásia, na África, em todo lugar. Então, vamos transformar tudo para a glória global de Deus. Que bom que você está aqui. Obrigado, pastor Arival Casimiro, pelo convite. Foi muito bom estarmos ontem. Você que está inscrito na conferência, eu vou disponibilizar para o pastor os 2 materiais em Word, se você quiser. O de ontem, que falamos sobre sobre revitalização de igrejas, igrejas para esse novo tempo, igrejas para hoje. E o de hoje, que vamos falar sobre plantação para esses novos tempos. Então, se você quiser, vai estar o arquivo em Word das 2 ministrações e também o PowerPoint. Para você que quiser, o pastor e a sua equipe poderá enviar para você. Aí você pega, adapta a sua realidade e usa. Porque só os tolos não aprendem uns com os outros. E você não precisa fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Você pega, estuda. É como comer peixe. Pega a carne e se tem espinho, você joga fora. Não é? Porque você vai adaptar o seu contexto e a sua realidade. E deixa eu até te fazer um pedido. Se ficar bem melhor, você manda para mim de novo. Porque aí eu vou pregar na próxima vez a sua versão. Não é verdade? Assim fica melhor. Não é, doutor Elias? Eu aprendo muito com o doutor Elias. Aqui é uma igreja evangélica, e aqui nós cremos no evangelho. E no evangelho, o melhor vinho sempre está por vir. Então, hoje ainda tem muita coisa boa com o doutor Elias. Essa semana, a imprensa brasileira ela foi muito verdadeira. Nem sempre isso acontece, mas essa semana, em Guarapuava, nós estamos no movimento no Global Kingdom Partnership Network, que trabalha com igrejas saudáveis no mundo todo, no Brasil e no mundo. Eu estou com o doutor Elias, ajudando a carregar a mala dele já há 14 anos. E quando tem uma tragédia, a gente não sai correndo da tragédia. A gente vai orar e buscar ver como que podemos uns aos outros ajudar. Assim foi na crise da guerra da Síria, que gerou muitos refugiados para o Líbano. E aí essa união de igrejas no Brasil e no mundo ajudou a construir casas na Síria. Assim tem sido com outras situações. E, recentemente, todos estamos sabendo a tragédia da guerra da Ucrânia. E essa semana, a União Europeia, através de 5 embaixadores, estiveram lá em Guarapuava. O doutor Elias estava lá, com o pastor Weckles, que também é da comunidade Vida do Global Kingdom. E eu fiquei olhando, Elias, você no meio daqueles embaixadores, porque é isso que você é. Você é um embaixador do reino de Deus. Você não representa um império, porque o reino de Deus não é um império. O reino de Deus é um kingdom, que é um reino de amor. Porque Jesus não era o imperador. Impérios impõem.
Jesus é o Rei do amor. Ele reúne filhos e filhas e Ele nos envia pelo amor. E como Paulo diz em 1 Coríntios, nós somos embaixadores do reino de Deus. Somos chamados à reconciliação. Não é através da polêmica, meus irmãos. Não é através das disputas. Não é só ganhar os argumentos. A linguagem da igreja do reino de Deus é a paz e é o amor. E eu vendo o doutor Elias com esses 5 embaixadores lá em Guarapuava ontem. Isso foi notícia na Rede Globo, foi notícia na CNN. Eu fiquei pensando, esse é o papel da igreja. Meus irmãos, tem mais de 2000 anos que nós estamos com a tarefa de trazer Jesus de volta à terra. Não vai ser através de polêmica, não vai ser através de disputas ideológicas, filosóficas, ou até mesmo através de questões doutrinárias, mas revitalizando igrejas e plantando novas igrejas e dando bom testemunho e pautando a mídia com boas notícias do reino, como essas notícias do que as igrejas brasileiras estão fazendo com os ucranianos no Brasil. É isso que vai fazer com que o reino de Deus venha à terra e Jesus volte. Então, ore sobre essa questão dos ucranianos. Lá em São José já recebemos 8 famílias e semana passada eu e o doutor Elias estávamos na Ucrânia e fomos desafiados a trazer 17 órfãos. E o Global Kingdom está trazendo 17 órfãos e nós vamos montar uma casa para eles lá em São José dos Campos e junto com as 8 famílias que já estão, vamos cuidar desses 17 órfãos, porque lá eles não têm futuro agora. Daqui a 1 ano, se a guerra terminar, o Global Kingdom vai levá-los de volta e vamos reinseri-lo e lá vamos ajudar a reconstruir as casas para eles, porque aquilo lá está uma tragédia, está uma tragédia o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Ore sobre isso e aquilo que você puder fazer. No final desse encontro, procure o doutor Elias e pergunte como é que a sua igreja pode ajudar neste movimento que é não de uma pessoa, mas de todos nós. Sabe por quê? Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho é porque não é grande. E o reino de Deus não se faz sozinho. Igreja não se faz sozinho. Estamos juntos nessa unidade? Amém. Nós vamos começar. O pastor Arival foi bem enfático, porque ele me deu 1h ontem, e eu gastei quase que 1h20, né? E aí ele não quer me dar esses 20 a mais hoje. Então eu vou ser bem fiel aqui. Mas assim, se eu precisar muito de 5 minutos, alguém me dá aqui 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 35. Ô povo generoso. Pastor Arival, olha, eu não vou usar tudo isso não, hein? Não vou tudo isso. Então nós vamos a essa plenária, depois vamos ao intervalo, depois vamos ao doutor Elias, mas você não saia antes, tá? Porque somos evangélicos e no evangelho aprendemos que Judas saiu primeiro. Então, você fica até o final, porque você tem que fazer par com os 11, tá certo? Né? Vamos lá. Eu quero, como o assunto nessa manhã é plantação de igreja, eu quero realmente parabenizar você que está na internet, você que está aqui, porque, gente, não é todo mundo que está plantando igreja, não. Esse negócio é caro, dá trabalho, custa dinheiro. Pensa o desafio desse casal abençoado lá em Aparecida do Norte. Vai gastar dinheiro, vai enfrentar lutas, batalhas espirituais. Então, nem todo mundo quer isso. Mas é algo do coração de Deus. Se vocês estamos aqui é porque nossas igrejas foram plantadas. Agora, foge do movimento, que quem não estava ontem eu vou relembrar aqui, desse negócio de plantar a igreja da maneira que hoje está acontecendo no Brasil. O camarada pega, escolhe uma cidade, tipo faz assim, ó, vê onde o vento está batendo, aí vai para uma cidade preferencialmente grande, que já tem muito crente desigrejado, aí faz um evento gospel de 1 semana, chama bons preletores, boas bandas, aí 1 semana inteira de culto, quando terminar, passa uma régua, aí procura um lugar, aluga, pinta de preto, bota as luzinhas, chama de church e com os remanescentes começa. Eu não vou dizer que isso é pecado, mas eu vou dizer que isso não é ético, e eu não vejo que essa é a maneira que está em Lucas 10, que Jesus nos deu a comissão dos 70. O caminho para plantar uma nova igreja saudável é na rua, é na praça, é no evangelismo, é nas casas,
é alcançar os não crentes. Porque, querido, se uma pessoa sai da batista e vai para a metodista, da metodista para a Assembleia de Deus, para a presbiteriana, mudou de cômodo da casa, mas sabemos que em matéria do reino de Deus continuamos do mesmo tamanho, não é? Então, mesmo que seja mais fácil plantar a igreja com desigrejados, paga agora ou paga depois. Porque da mesma maneira que vem, sai. Porque se uma pessoa vier para uma igreja e não foi por causa de Jesus, por qualquer motivo ela sai. Por isso hoje vivemos um movimento de mudanças de igreja por qualquer momento, ressentidos, mal resolvidos, e acaba se mudando. Então vamos pensar em plantar a igreja biblicamente saudáveis, do jeito que Atos nos ensina, que os evangelhos nos ensinam. Aí, a metodologia que você vai fazer isso, plantar a igreja é um princípio, é um mandamento. Nós temos que plantar igrejas, e digo, saudáveis. Agora, não existe só um modelo de plantação de igreja. Então, você vai estudar sobre o assunto, você vai ler literaturas aplicadas sobre o assunto, você vai estudar case, e eu vou te falar um case aqui, como é que nós fazemos, porque se esse é o tema, e eu vou ministrar com vocês sobre isso, só faz sentido eu falar sobre vocês sobre isso se eu estiver fazendo, certo? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui não é o método, é é uma das formas. E aí, de novo, você pega a carne, aquilo que te serve, aplica. Plantar a igreja bíblico é relevante, é importante, precisamos plantar. No Brasil, o último censo que temos de evangélicos é de 2010. Esse censo traz 22% dos evangélicos realmente cristãos nascidos de novo. Como já tem 12 anos, vai ser feito um novo censo ano que vem, o governo está anunciando, esse censo vai trazer as estatísticas mais recentes. Mas foi feito pelo Datafolha e foi publicado pela Folha de São Paulo uma estimativa que, baseado no censo de 2010, de 22%, o Brasil tem hoje entre 28% e 30% de evangélicos. Vamos arredondar que seja 30% e que o censo do ano que vem venha trazendo que, de fato, temos 30%. Gente, nós temos 70% ainda para ganhar para Jesus, de cristãos nominais para cristãos nascidos de novo. E eles estão aqui em São Paulo, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste. Então, toda a cidade cabe mais plantação de igreja. Todo o estado cabe mais plantação de igreja. E no mundo inteiro. Mas não de qualquer jeito, porque igreja não é qualquer coisa. Não simplesmente fazendo a adesão de movimento gospel, não trocando placa de igreja, mas indo ao lago de pesca, alcançar os sem Jesus, ganhar, batizar, discipular e depois enviá-lo para que ele continue o ciclo. É fácil? Não. Dá trabalho? Dá. Custa dinheiro? Custa. Mas funciona porque isso Jesus nos ensinou. Então, como que fazemos? Então, conhecendo esse case de plantação da igreja da cidade, aquela foto ali é a foto lá da igreja da cidade em São José dos Campos. Nós somos uma igreja batista, filiada à Convenção Batista Brasileira, pessoa jurídica. Nossa igreja mudou de nome 4 vezes. Ela nasceu Igreja Evangélica Batista de São José dos Campos, depois virou Igreja Batista de São José dos Campos, depois virou Primeira Igreja Batista de São José dos Campos e a última mudança foi Igreja Batista da cidade. Então nós já mudamos de nome 4 vezes, já mudamos de endereço 6 vezes. Igreja viva e saudável, ela vai ter que se movimentar. Geralmente isso acontece com as famílias biológicas também. Famílias mudam, até pássaros migram para uma vida melhor. Então não se apegue a lugar, se apegue a Jesus, a visão, a missão, e o lugar é transitório, ele é até quando bem servir, não é? Então, pense sempre nesse movimento, porque a igreja não é um monumento, a igreja é um movimento. Ontem mostrei para vocês aquela foto de uma igreja batista, lá em Wimbledon, que virou um shopping. Nós não queremos que nossas igrejas percam a relevância. Uma vez eu estive no Canadá, na região de Quebec, e quando alguém quer xingar alguém com um nome muito feio, os seculares, lá, sabe o que eles usam? Um nome ligado à igreja. Seu hóstia, seu sanctus. Mas a pessoa se sente extremamente ofendida. Eles dizem lá que a sociedade pegou a igreja e jogou dentro do rio Saint Laurent. Por quê?
porque perdeu a sua relevância. Eu passei 3 semanas agora na Irlanda. Vi as mais lindas catedrais da Europa, uma atrás da outra, mas estão absolutamente vazias. Muito escândalo de pedofilia, muita irrelevância, e as pessoas não querem entrar nem dentro da igreja. Tem a questão só como cultural. O cristianismo que muda a vida das pessoas não pode ser cultural. Tem que ser cristianismo evangélico que realmente entra e muda a vida das pessoas. Vamos lá então. Então, nós denominamos a nossa estratégia, pode passar, de pontos de partida, né? Porque a igreja não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida. Se a pessoa só chegou na igreja, ela só fez metade do caminho, porque a fé cristã não é sobre vir, é sobre ir. Então chegou, recebeu Jesus, foi batizado, foi edificado, agora ele tem que ir, porque o avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando o fogo espalha. Nenhuma igreja, e olha que eu conheço igreja no Brasil e no mundo, conheço pastores, já preguei em todos os estados do Brasil, todas as capitais. Uma coisa eu sei, igrejas que estão em crescimento, em avivamento, se ela não se distribui, se multiplica, o seu crescimento dura 20 anos, 2 décadas. Depois disso, ela começa a diminuir. É como um avião que sobe, estabiliza e depois desce. É lei da física. Igrejas que não plantam outras igrejas, ela é um organismo vivo, ela envelhece e depois ela não consegue mais se multiplicar. Pode passar? Então, nós temos, como é esse processo? A gente vai para uma cidade, faz a prospecção. Como é que aquela cidade, estuda sobre ela, quantas igrejas tem naquela cidade, realmente precisa de uma igreja agora, é uma prioridade, tem outras igrejas, não tem, como é que é? Então a gente faz todo o estudo sobre esse processo. Pode passar? E aí nós vamos para a primeira fase, que é as cidades com o grupo da cidade. A gente tem então todas essas cidades aí. Não temos uma igreja lá ainda não. Nós fizemos o que lá? Um evangelismo de rua e começamos então com um grupo, porque um homem da paz, como Lucas 10, abriu as portas para o evangelho. Aí nós temos todas as cidades aí, eu tenho 14 aí, né? Arujá, Cachoeira Paulista, Guararema, Ilhabela, Mauá, Monteiro Lobato, Pouso Alegre, etc. Todas essas cidades têm fruto de uma ação de oração, uma ação de evangelismo, encontrou o homem da paz, estamos naquela cidade com um grupo. Não tem uma igreja ainda, tem um grupo reunindo numa casa. Depois que esse grupo se multiplica até para 3 grupos, até então aí não tem nada alugado, sabe por quê? Se você aluga um lugar com tão pouca gente, você tem despesa. Vai pagar aluguel, vai pagar água, vai pagar luz, tem despesa, vai ficar fechada a semana inteira. Espera, vamos de casa em casa, vamos para as ruas, vamos para a praça, vamos usar os espaços que tem, vamos economizar, fazer boa mordomia do reino. Eu lembro que em 1989, eu ainda seminarista no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, onde eu fiz o bacharel e o mestrado, a junta me enviou para ir para uma evangelização em que construiu o primeiro templo e não tinha um convertido na cidade ali no sul de Minas, São Sebastião do Paraíso. Tinha um templo, mas não tinha um convertido. Aí eu me lembro que a gente atravessava a praça cheia de jovens, ia para a igreja, 4 seminaristas, e ficava lá com o pastor orando. Naquele tempo eu não tinha entendimento que o nosso culto tinha que ser na praça, não tinha que ser na igreja, esperando que as pessoas viessem. O templo a gente constrói depois que tem pessoas, e não antes. Pode passar. Aí nós vamos, então nessa primeira posição, aí tem fotos dessas 14 cidades onde nós temos. Segundo, pode passar. Na segunda posição, nós já temos múltiplos grupos da cidade. Aí, Aparecida, estamos lá, vamos reforçando. Chega com força lá e estamos juntos. Durante a pandemia, nós distribuímos muita cesta básica na cidade e o pessoal veio agradecer, porque eles falaram assim, mas nós não somos evangélicos. Eu falei assim, fome não tem religião, nós estamos aqui para ajudar vocês. Porque eles perderam receita, porque não tinha romeiro, né? Aparecida, Franco da Rocha, Putim, Salesópolis, etc. São Sebastião em São Paulo. Esse grupo aí já é diferente. Esse grupo já tem 3, 2,
grupos. Aí o que eles podem fazer? Eventualmente, eles podem alugar um lugar só para reunir todo o pessoal, ter um tempo de louvor comunitário, mas só por uso. Vai lá, aluga um hotel, um salão de festa, etc. Pode passar a ter, aí a segunda posição, fotos desses lugares. Terceiro, múltiplos grupos da cidade com celebração fixa. Só no terceiro estágio a gente tem celebração fixa. Isto é, uma vez por mês, a cada 15 dias. Aí tem essas 8 cidades onde nós temos, ainda não é igreja. É o antigo ponto de pregação, você lembra? Né? É o ponto de pregação. Só que agora, vivemos de forma urbana, estão dentro de hotéis, dentro de casas de festas, dentro de clube de campos. Quarto estágio. Então, como nós somos igreja da cidade e é o ponto de partida, quando você bota lá no seu GPS, tem um ponto de partida, então você tem o primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Aí no quarto estágio, essa é a terceira posição, né? É como uma marcha, passa a primeira, segunda, terceira e quarta. A quarta, o que é? Agora já está pronto para virar uma igreja. Então, aí temos Ubatuba, Guaratinguetá e Petrolina, Pernambuco. Então, aí o quê? Já tem culto toda semana, já tem uma quantidade de pessoas considerável, já tem aí pelo menos uns 5 grupos, porque aí, gente, não fica se aluga um lugar grande, minguadinho, com pouquinhas pessoas. Processos não atrapalham quem quer fazer algo saudável. Processos atrapalham quem gosta de ser afoito. Não se planta a igreja afoitamente, isso é de Deus. Exige oração, exige preparo, exige estudo. Então não tenha pressa. E a igreja mãe está por trás dando a cobertura. Dando oração, material, recursos. Nada, nenhum real do que pode ser levantado em qualquer igreja fora de São José vem para a igreja da cidade em São José. E aí, quando acaba essa posição, termina, porque aí, pode passar o próximo, aí há uma migração, volta ao anterior, aí há uma migração. Deixa de ser ponto de partida, que ponto de partida é uma parte de missões dentro do Ministério de Missões da Igreja da Cidade. Então, nós colocamos no orçamento, nós bancamos todo esse processo, 1, 2, 3 e 4. E o que, porventura, entrar em algum momento de oferta, vai ficar no caixa de missões, mas quem banca tudo é a igreja. Agora, cumpriu todos os pré-requisitos. Geralmente, esse processo aí vai levar pelo menos 1 ano, 2 anos. Cumpriu todo o processo, agora pode ser uma igreja. Agora vai ter um líder de tempo integral, agora vai ter uma estrutura maior. Aí sim, agora a gente tem um lugar alugado, ou comprado, ou construído, que é o caso desses 3 aí, Areias, Suzano e Itajubá. E aí deixa de ser missões e vai para a nossa rede de igrejas. E hoje, nessa rede de igrejas, são 21 igrejas. E nós não vem, você pode fazer diferente, eu não sei, é questão de eclesiologia, é a sua realidade. Por exemplo, tem pessoas que plantam igreja em rede, em multisites, mas que vêm recursos para a igreja plantadora, sede. Em São José nós decidimos que não. Nós estamos nesse processo há 12 anos, já plantamos 20 igrejas, tem igreja com 1000 membros, mas nenhuma manda nenhum real para São José. São José nós temos o dinheiro suficiente para realizar a obra lá. O que nós fazemos então? Só tem um compromisso. A igreja que é positiva financeiramente, porque dessas 20, 6 não são, a que é positiva ajuda a que não é, para que todas elas tenham seus pastores, o seu casal de tempo integral para servir no ministério. Então não precisa mandar nada de volta, desde que contribua com a outra igreja que, por exemplo, uma igreja, se você planta num lugar pequeno, ela vai demorar um pouco mais para crescer, mas é mais barato. Você planta uma igreja num grande centro, tudo é mais caro. Por exemplo, nós estamos plantando uma igreja na França.
Ontem eu falei aqui, se você vai plantar igreja no exterior, gente, esquece o negócio de plantar igreja em português. Se você plantar uma igreja em português, você está plantando igreja com prazo de validade. Porque os filhos desta geração de imigrantes não vão falar português. Então a sua igreja tem prazo de validade. Tenha cultos na língua do seu povo, se é romeno, se é italiano, se é inglês, se é português, o que for. Estamos plantando lá em Paris. Vamos alugar o templo da primeira igreja batista, que fica perto do Louvre, para as nossas reuniões dominicais. Porque a primeira igreja batista de Paris, que chama Igreja, eu não sei falar. Como é que é em francês, Elias? Église, um poliglota, maravilha. A Église lá, ela tem os seus quase 130 anos, mas de manhã, no culto das 9, de batistas franceses mesmo, vai umas 20 pessoas, mas eles têm um templo lindo, de 400 pessoas, belíssimo. Então nós vamos alugar na parte da tarde. Mas tudo é muito caro. Para você alugar um cinema, para alugar uma sala de cinema em Paris para um uso só, 400 euros. Um hotel, 700, mas a maioria não quer alugar para a igreja. Você fala para alugar, tem a vaga, quando você vai fechar para a igreja, não pode. Então, tudo é mais difícil, não impossível, e, consequentemente, mais caro. Agora, nossa igreja lá é completamente em francês. Eu sou pastor da igreja, mas se eu for lá pregar, eu vou ter que ter tradutor, porque eu não falo francês. Mas a igreja não tem que ser do jeito do pastor, a igreja tem que ser do jeito da necessidade das pessoas. Então, essa aí é só um case, fecho parênteses aqui, vamos lá para o outro PowerPoint. Novas igrejas para novos tempos. Novas igrejas para novos tempos. Você pode dizer isso comigo? Novas igrejas para novos tempos. A base, gente, é a mesma. Meu irmão, minha irmã, você que está pela internet, você que está aqui. O que não provém disso aqui é anátema, não serve para nós. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia não fica desatualizada, a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Então, essa é a nossa base. Mas as técnicas, as estratégias vão mudar. Ontem eu dei uma passada geral nesse texto, até li com vocês, então não vou ler hoje de novo, mas eu queria que você abrisse em Lucas 10, de 1 a 11, o envio de Jesus nos 70. Mas eu quero que você me acompanhe aqui, Tito 1:5, enquanto você abre a sua Bíblia e deixe aberta em Lucas 10. Lê comigo aí, está na tela, todos juntos. O apóstolo Paulo orientou o seu discípulo a Tito e diz, vamos lá. A razão de tê-los deixado em Creta, pode passar para mim, por favor? Pode passar, eu já fiz ontem, pode passar. Isso. Todos juntos. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda estava, o que faltava, e constituísse presbítero em cada cidade, como eu o instruí. Então veja bem, Paulo passou lá, na sua viagem missionária, levou o evangelho com os seus discípulos, plantou a igreja, certo? Mas, quando a igreja passa do primeiro estágio da evangelização, precisa de pastores, precisa de presbíteros para organizar a igreja. Parece que nessa carta de Paulo a Tito, ele que meio que justifica, isso aqui vai por interpretação pessoal, tá? O Jeremias Pereira, meu querido e seu amigo, ele diz que a boa pregação é a palavra de Deus pregada, certo? Mas ele diz que a boa pregação é quando tem mais palavra de Deus e menos palavra do pregador. Então, nesse sentido, não está escrito isso na Bíblia. É só uma interpretação. O seguinte, então, por favor, presta atenção. Ontem eu vi no avião, quando chegamos aqui em Guarulhos, um passageiro tinha morrido no avião, pensa. Enfim, mas 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, você vai ficar firme aí. O que eu estava pensando quando eu li esse texto? Que houve algum motivo que Tito não queria ficar em Creta. Se você lê a história da igreja, Paulo diz que os cretenses eram glutões,
que eles eram mal educados, eles eram grotescos. Então, meio que Tito não queria muito ficar lá. Mas, deixa eu dizer uma coisa, quando você está plantando uma igreja, o seu gosto e a sua vontade tem que ficar em segundo lugar. Mais do que tudo, você tem que amar Jesus, você tem que amar as pessoas. Paulo disse, eu não vou te deixar aí sem propósito. Ele disse, eu vou te deixar aí para você colocar ordem, para você organizar. Houve muitos convertidos, tem que estabelecer as igrejas, tem que organizar. Tem pastor que fala assim, não, eu só gosto de pregar. Não gosto de fazer reunião, não gosto de nada de administrativo. Querido, não pode ser assim. Nós temos que gostar de fazer relatório. Você não pode ter problemas com números. Porque faz parte do trabalho. Estar na frente do povo, pegar o microfone, dar uma aula, ensinar, estudar, pregar é maravilhoso. Mas nós temos também que fazer tarefas administrativas, executivas. Faz parte do processo de plantação. E quando você está plantando uma igreja, não desista, mas eu sei que os recursos são poucos. É com você. Você vai, às vezes, pregar, tocar, cantar, limpar a igreja e ainda, às vezes, tem que limpar o banheiro. Faz parte. Porque não tem staff, não tem orçamento para remunerar todo mundo. Então, não desista por falta de recurso. Mas saiba que você tem que trabalhar. Ore como se tudo dependesse de Deus. Mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, Tito talvez ficou meio chateado com o seu discipulador Paulo. Mas ele disse, a razão de eu ter deixado você ir nessa ilha com os descendentes dos minotauros é para você botar em ordem isso aí. Então, plantar novas igrejas e estabelecer novos líderes para colocar em ordem o ministério é uma tarefa fundamental da igreja. Então, a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Ponto de partida para a obra, para o trabalho. Evan McManus, pastor da Mosaic Church lá em Los Angeles, ele disse o seguinte, o propósito da igreja não pode ser a sobrevivência ou mesmo a prosperidade, e sim o serviço. Boa, né? Vamos dizer isso juntos? O propósito da igreja não pode ser a sobrevivência ou mesmo a prosperidade, e sim o serviço. Sabe por quê? Esses dois extremos mostram que a igreja está doente. Se você planta uma igreja e o negócio dela é prosperidade, ela está doente. Você planta uma igreja e o negócio dela é também só a sobrevivência e a manutenção, também está doente. O negócio da igreja é o ministério, é o evangelismo, é a ação social, é o serviço, é a pregação das boas novas do reino. A parte mais fácil, como eu falei, é abrir o CNPJ. Só que CNPJ você tem que pensar lá na frente. Você não ganha pessoas para Jesus dizendo assim, aqui o meu CNPJ, venha na minha igreja. Não funciona assim. Cada vez mais, gente, as pessoas vão vir menos à igreja por causa da placa. Às vezes nós achamos, eu que venho de uma igreja histórica, não direto uma igreja histórica reformada, mas beneficiada pela reforma, porque você conhece a história da igreja e sabe a história dos luteranos, dos presbiterianos, dos batistas. Mas, gente, eu nunca mudei de denominação. Eu tenho 52 anos, eu estou na mesma igreja, na mesma denominação, casado com a mesma mulher, há 25 anos sou pastor da mesma igreja. Então, eu não fico mudando de coisas em coisas. Né? Porque hoje estabilidade, estar enraizada é uma coisa muito importante. Mas eu nunca vi alguém novo convertido chegar na igreja da cidade e falar assim, pastor, me converti aqui porque aqui é uma igreja batista. Me converti aqui porque eu passei lá, vi uma placa. Ou porque a estrutura da igreja da cidade é muito boa. Eu nunca vi isso. Eu vi assim, um amigo me trouxe aqui. Eu recebi a palavra, eu me arrependi, ou eu vi a mudança que aconteceu na minha família, ou os meus filhos estão mudando de vida. Esse tipo de coisa eu ouço o tempo todo. O que chama as pessoas para a igreja não é o nome, não é a placa, mas sim são vidas transformadas. Coloque testemunhos nas suas mídias sociais, no seu púlpito, e você vai ver que isso vai tocar a vida das pessoas. Nós batizamos ano passado, mesmo em todo o processo de dificuldade de abre, fecha, fecha, abre, 1.140 novos irmãos batizados. 1.140. É um avivamento, irmãos. Isso não está acontecendo no mundo inteiro, está acontecendo no Brasil.
Está acontecendo no Brasil. Tem igreja nos Estados Unidos, na Europa, o Elias pode dar aula sobre isso, que passa anos sem batizar, não é, Elias? E não são poucas. Fomos lá em Kiev, o que vimos na Igreja da Salvação, uma igreja ao lado para 4.000 pessoas. É um avivamento. Então, tem lugares que estão voltados só para si mesmo e por isso não estão conseguindo alcançar os sem Jesus. Rick Warren disse uma frase que eu gosto muito, que é: uma igreja saudável não é marcada pelo número de frequentadores contados aos domingos, mas pelo número de discípulos enviados durante a semana. Se você me perguntar, nós sabemos exatamente quantas pessoas foram na igreja no domingo passado. Nós contamos, um por um. Mas essa não é a estatística mais importante. Mais importante é quando a gente termina o culto, a gente termina com o envio de Mateus 28. Vão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Quando a gente termina o culto, começa a nossa ação. O culto é para celebrar, é para adorar a Deus, celebrar, ver o irmão. Mas a missão começa depois que a gente sai da igreja. Quando o culto acaba, começa a missão. Isso tem que ser lembrado, a membresia. Contamos quem vem para as nossas estatísticas, mas celebramos quem vai na segunda-feira para o trabalho, para a escola, para a universidade, para evangelizar. Então, novas igrejas precisam ser estabelecidas sobre duas dimensões fundamentais. Primeiro é crescimento na fé. Colossenses 2, 6 a 7, leia comigo, está aí no multimídia. Portanto, assim vocês receberam a Cristo, continuem a viver como nele. Pode passar? Todos. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele, enraizados, olha aí, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Você não pode plantar uma igreja saudável sem a fé, sem a palavra de Deus. Não se edifica igreja saudável com doutrina ruim, porque senão fica como uma moinha que o vento espalha. Então, crescimento na fé, como em Atos. Nós somos Atos 29, a continuação. Não celebre as atas. Atas olham para trás, celebre Atos. O movimento de Deus hoje, aqui em São Paulo, no nosso país. Mas há um crescimento numérico também que tem que ser considerado. Aí é a segunda parte, pode passar? Então, crescimento na fé e crescimento numérico. Quais são as duas colunas? Crescimento na fé e crescimento numérico. Qual o problema? Atos 6, 7. Olha, isso aí são fotos de batismo. Eu sei que você é presbiteriano, esse monte de água aí não serve para nada, mas tudo bem. Cada um com a sua doutrina, né? Então, volta lá um pouquinho. Então, esse aí é um batistério nosso, né? Tem 100 mil litros d'água aí. Mas, ó, talvez você faça... Eu tenho um amigo meu, Miguel Shoa, do nosso Global Kingdom. Ele é anglicano, lá na paróquia anglicana do Espírito Santo. Ele é bispo. E lá é assim, quando o camarada se converte, ele pergunta: isso aqui é por aspersão ou imersão? Resolveu o nosso problema, gente. Então, já estão na frente, já resolveu a frente. Eu brinco às vezes dizendo que chegar lá no céu e perguntar para João, o Batista: João, fala aí para nós sobre esse assunto, João. Aí João olha para mim, para você lá no céu. Ele olha para nós e fala assim: rapaz, tem cabeça para isso não? Vamos lá, só para descontrair, gente. Descontrair, né? Então, meu irmão, é batizar em nome de Jesus, consciência de arrependimento, né? Então, aí com isso aí são os grupos da cidade. Depois pode passar, depois eu vou falar mais sobre isso. Mas crescimento numérico. Atos 6, 7. Leia comigo. Isso aí é o mais importante. Vamos lá? Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, você não pode ter problema com números. Deus não tem. Tem um livro aqui que chama Números. Então, se você tem problema, você tem que resolver. Agora, o negócio é o seguinte: números tem que ser assim, ó. Com relação aos números, não podemos ter numerolatria, adorar os números, e nem numerofobia. Não tenho
medo dos números. Números são estatísticas. Nós brasileiros não temos assim muito esse hábito da estatística, mas é importante. Quantas pessoas você batizou ano passado? Quantas pessoas você evangelizou ano passado? Quantas igrejas você abriu ano passado? Quantos grupos você tem? Quantas pessoas vão à igreja durante a semana, no final de semana? Por quê? Tudo isso são informações para o seu planejamento estratégico, para a sua oração. Então não é adorar os números, nem tem medo dos números. Só que às vezes nós não queremos encarar os fatos que os números trazem. Porque números são números, não tem jeito. Eu posso falar assim, o ministério evangelástico, né? Tem muito pastor batista que é assim. Quantas pessoas tinham na igreja domingo? Ah, umas 1000. Umas 1000. Aí quando você vai ver esse ele não mentiu, mas esse uns 1000, se você contar, é 632. Não é? Então, isso vai te ajudar a planejar as próximas ações. Não tenha medo dos números, trabalhe com eles. E em cima deles, faça um trabalho sério de planejamento para o próximo ano. Quantas pessoas tem na cidade? Tudo isso você tem que saber. A igreja estava se espalhando. Quando você vai com o pastor Hernandes, ou o pastor Ival, ou seu pastor, ou você vai lá em Israel, eu vou, semana que vem, eu gosto muito de ir lá, com viagens bíblicas para aprender, para ensinar. Você vai a Galileia e lá visite a igreja católica dos alemães na cidade de Tabra, ali naquele vilarejo. Tem uma peça arqueológica lá muito interessante. Na entrada da igreja, uma igreja linda, com mosaicos e afrescos do século III. A igreja nova está em cima da antiga. Mas do lado de fora tem uma relíquia muito especial. Tem um batistério de 4 lugares. De 4 lugares. Por que 4 lugares, gente? O movimento, na época, era de tantos convertidos que fizeram uma peça para batizar 4 de uma vez. Então, se você vai lá na Hagia Sofia, lá em Istambul, antigo Constantinopla, não vai só ali na parte da frente, não. Pede para ir lá atrás, para você ver uma piscina de batismo. Mais ou menos, ela cabe uns 30 mil litros d'água. O que mostra isso, gente? Demanda, muita gente que tinha para batizar. Então, números são importantes. Claro que eu nunca fui dormir preocupado com os números. Eu sempre trabalhei muito, sou um homem de fé, sou um homem de trabalho, quem me conhece. Mas eu nunca, quando eu assumi a igreja da cidade em São José dos Campos, eram 620 membros. Nunca se você fosse me entrevistar naquela época, perguntasse assim, Carlito, você vai construir uma grande igreja? Não, eu estou comprometido em fazer uma igreja biblicamente saudável. Mas o número de membros que ela vai ter, eu nunca determinei o tamanho que os meus filhos biológicos teriam. Eu cuidei deles, eu orei por eles, eu dei alimento, eu dei remédio, eu cuidei, e Deus deu o tamanho que Ele queria que ele tivesse. A igreja que eu sirvo como pastor também é assim. Você não determina o tamanho da igreja. Você já viu o pastor dizendo assim, não, a igreja ideal tem 500 membros. Gente, onde está isso na Bíblia? Como é que as pessoas pregam heresias assim? A igreja não tem que ter o tamanho que eu quero, nem que você quer. Ela tem que ter o tamanho que o Senhor determina. Agora, uma coisa ela tem que ser saudável. E se ela for saudável, ela vai se multiplicar. Ela vai plantar outras igrejas para manter o movimento. Para que a fé continue. Não só no vir, mas no ir. Então, nós temos uma base de fé, a palavra de Cristo. Em Mateus 16, 18, eu lhes digo que você é Pedro e as portas... sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-las. Então, vamos em cima desta palavra e viver a fé que nós temos. E como eu mostrei uma foto para vocês ontem, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus disse isso a Pedro, ele estava olhando toda aquela herança cultural, hedonista e religiosa e pagã que vieram dos canonitas, dos gregos, dos romanos, mas a igreja de Cristo é diferente. Ela é sobre a palavra, Pedro, e sobre a liderança. Aquilo que Pedro representa. Tem gente que fala assim, por causa desse movimento
com relação ao que nós recebemos como história e como herança da fé, de que a palavra é o fundamento. De fato, a Bíblia é o fundamento, mas a liderança também é importante. Quando Saulo se converteu, depois que ele foi para a Arábia, Gálatas diz que ele foi para onde? Para Jerusalém. Quantos dias ele ficou com Pedro? 15 dias. Eu pergunto para você, alguém ficaria conversando com alguém 15 dias se aquela pessoa não tem o que dizer? Então, nós somos evangélicos, a igreja presbiteriana é reformada, mas, gente, nós não precisamos olhar para a história e concordar com a igreja romana de que Pedro foi o primeiro papa. Não era essa a estrutura que tinha na época. Mas que Pedro tinha uma grande liderança que foi restituída lá na Galileia, quando Jesus conversou com ele e diz: você me ama? Amo, então cuide das minhas ovelhas. E este homem, claro, que liderou o movimento. Tanto é que Saulo, depois que vira Paulo, vai para Jerusalém e fica 15 dias conversando com ele. Por quê? A palavra estava nas mãos de Pedro, mas Pedro também tinha uma liderança. Pastor, deixa eu dizer uma coisa. Carregue a Bíblia, mas também lidere o seu povo. Porque se você pregar, até fazer da igreja uma grande sala de aula, e só dá aula, passa até uma imagem que vai chegar no céu e todo mundo vai dar aula para Jesus. Não, gente, nós estamos aqui para ganhar almas, plantar a igreja, evangelizar. Enquanto estudamos a palavra, enraizados, edificados, firmados nele. Então, para concluir aqui Já passou, acabou. Eu vou pegar 5 minutos aí. Elias, me dá 5 minutos do seu tempo, dá? Elias não me deu, não. Então, só para você guardar isso aí, ele quer tudinho, mas tudo bem. Nosso Deus é um Deus missionário, disse William White. Você pode dizer isso comigo? Nosso Deus é um Deus missionário. Avança um pouquinho para frente aí, que eu vou precisar correr aqui um pouquinho. O Espírito de Cristo é o Espírito de missões. Quanto mais nos aproximamos dele, mais dedicados nos tornamos como missionários. Henry Martin, missionário na Índia e na Pérsia. Olha, Elias, perdi o tempo aqui porque eu gastei no início com a introdução do GKPN dos ucranianos. O mundo não é nosso inimigo, o mundo é o nosso campo missionário. Então, vamos sair daqui para plantar a igreja assim. Não do jeito da cabeça do Carlito, não do seu jeito, do jeito que está aqui. E eu deixo esses princípios com você. Para você plantar novas igrejas para esse novo tempo é necessário, primeiro, pode passar, uma visão vocacional. Você tem que ser vocacionado. Como é que eu vou plantar a igreja e eu não amo o que eu faço? Eu não sou chamado para o que eu faço. Leia comigo. Depois disso, designou o Senhor. Eu sei que você foi enviado por uma igreja. Eu sei que você tem a bênção, o envio e talvez o sustento da denominação. Mas a coisa mais importante dentro de você, para te sustentar lá em Aparecida, é assim: eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Se você vai para um lugar porque, eu estou aqui porque a denominação mandou. Eu estou aqui porque o pastor fulano me mandou. Porque a igreja me mandou. Você não aguenta. Você tem que estar lá com essa convicção do envio dos 70. O Senhor me designou. Aí você vai estar lá para permanecer e fazer o que Deus te chamou a fazer. Aí você fica na sua creta e coloca em ordem o que tem que ser colocado. 2. É uma missão cooperativa. Verso 1. Pode passar mais para frente. É uma visão cooperativa. Outros 72 enviou como? Sozinho? Não, de 2 em 2. Como eu sempre digo, ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, porque não é grande. Então, a vida cristã é muito grande para ser vivida de forma pequena. Vamos olhar mais. Quando eu cheguei em São José dos Campos em 97, a primeira pessoa que eu vi falando na igreja foi Jorge Verve, fundador da OM. O homem falava sobre o mundo, sobre evangelização global. E eu, aquele pastor batista, casca grossa. Gente, até eu chegar em São José, eu nunca tinha pregado numa igreja que não era batista. Eu nunca tinha vindo um pastor que não era batista pregar no meu púlpito. Agora, sabe qual foi o resultado disso? Eu fiquei 4 anos em São José dos Campos, e do tamanho que eu cheguei na igreja,
no Rio Grande do Sul, o tamanho que eu peguei a igreja foi o tamanho que eu entreguei 3 anos e meio depois. Porque eu não... Por exemplo, eu não estou vindo aqui dar aula sobre teologia. Eu não estou vindo aqui dar aula sobre doutrina. Você tem a sua denominação, os seus professores, os seus mestres. Agora, vocês estão num congresso de plantação, de revitalização de igreja. Então, por isso, se chamou um pastor batista para falar sobre questão de prática ministerial. É sobre isso. Quando eu era adolescente, um pastor presbiteriano me influenciou demais, lá em Córrego do Ouro. Hoje ele está na glória. Sebastião Carlos de Menezes. Durante 5 anos eu andei com ele. A gente dava aula junto, a gente ia para as escolas evangelizar juntos. Lá em Macaé, pastor Sebastião Carlos de Menezes. E eu gostava tanto dele, a gente andava tanto junto, que eu falei assim, eu vou mudar para a igreja presbiteriana. E ele falou assim, não, eu já mudei, fica você na sua, eu fico aqui. Porque ele era batista, aí depois ele virou presbiteriano. E ele casou com uma mulher batista, e que virou presbiteriano. E ele falou assim, Carlito, fica onde você está, eu quero te ajudar a que você faça o que Deus te mandou fazer. Mas eu gostava tanto dele que eu queria mudar. Então você não precisa mudar de igreja. Você só tem que fazer o que Deus te mandou fazer. Cumprir o teu ministério. E faça isso da melhor maneira, apaixonadamente. Como a gente sempre fala, você só tem que fazer como Paulo, terminar bem. Finalize sua tarefa. Uma visão inovadora, adiante. Diga comigo, adiante dele. Isso é lindo, que você vai adiante. A igreja presbiteriana de Pinheiros tem sido como uma igreja, conhecida como uma igreja no Brasil e no mundo, porque ela tem feito coisas diferentes. Ela tem inovado, ela tem avançado. Esses dias atrás, gente, isso não existe no meio denominacional muito fechado. Eu estava vendo o trabalho com os ucranianos. A junta de missões aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiro fez um depósito de R$100 mil na conta da junta de missões nacionais, mundiais, da Convenção Batista para o trabalho lá. R$100 mil. Uma coisa, o Arival, o Hernandes, o Conselho de Missões da Igreja sabem que cada centavo vai ser investido no destino fim. Uma vez, no final da vida, perguntaram ao Ronald Reagan um conselho que ele podia dar. Ele que foi um dos grandes presidentes dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, Deus vai fazer grandes coisas através de você, desde que você não se importe quem que vai ficar com os créditos. É um grande conselho. É um grande conselho. Então, adiante, desenvolve uma visão de dentro para fora. Quarto, uma visão global. A todas as cidades e lugares aonde está prestes a ir. Nós sabemos que Jesus viveu numa região de 500 quilômetros. Líbano, Jordânia e Egito. Foi o máximo que Jesus andou. Mas Ele enviou eu e você para fazer coisas maiores. Há lugares onde Ele não foi, eu e você vamos. O Jesus histórico nunca escreveu um livro, nunca andou de avião, nunca leu uma Bíblia publicada como nós, nunca gravou um vídeo, mas em seu nome nós estamos continuando a tarefa até que Ele volte a todas as cidades e lugares. John W. Decker, empresário e pastor metodista, ele disse, nossa tarefa é uma tarefa mundial. Ela não pode ser dividida em compartimentos artificiais geográficos de missões nacionais e estrangeiras. Uma visão ágil, verso de número 2. A colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Então, não temos tempo para perder. Missões é o único propósito da igreja que precisa do Cronos. Então, toda idade é ideal para evangelização, porque Deus não tem netos, diz Eugene Smith, pastor norte-americano. Uma visão contextualizada, verso 3. Vão, eu estou enviando vocês como cordeiro entre lobos. Então você tem que ser sábio, tem que se contextualizar. Quando você chegar no lugar, a questão não é que é certo ou que é errado. A pergunta é, isso é sábio ou não sábio de fazer aqui? Quando eu era pastor no Rio Grande do Sul, passei lá quase 4 anos, eu nunca fiz um culto dentro de um galpão de CTG. Você sabe o que é CTG, né? Centro de Tradição Gaúcha. Embora que lá me ensinaram que é semo tudo grosso. Mas foi os gaúchos que me ensinaram, sabe?
Sabe por que eu não fazia? Porque eu era tradicional demais. Eu era tradicional demais. E eu perdi de ganhar pessoas que gostavam da cultura do gaúcho, porque eu era um batista ortodoxo blindado e achava que isso era pecado. Pecado é errar o alvo. Isso não é errar o alvo, porque isso é acertar o coração das pessoas. Um senso de urgência. Não levem bolsas, nem sandálias, nem saúde de ninguém pelo caminho. Jesus está enviando os 70 para ser mal educados? Não, é porque a gente não tem tempo para ficar só tomando cafezinho, só conversando, só fazendo visita. Visita é uma bênção, mas deixa eu dizer uma coisa, pastor. Sabe quem Jesus mandou a gente visitar? O preso, o doente. Por quê? Porque eles não podem vir. Viúva não é para visitar, viúva você tem que cuidar dela. Ah, você vai toda semana comer na casa da viúva. Pastor, você está dando mais despesa para ela. Não, você não pode na casa da viúva toda semana comer. Você tem que ir lá levar uma cesta básica para ela, um presente para ela, uma oferta para ela e votar lá no conselho de diaconia da igreja uma verba para ajudar a viúva. Não é lá explorar ela, não. A visita é para quem não pode vir. Eu já fiz muito isso, gente. Está na porta da igreja e despedir. A pessoa acabou de vir no culto e eu estou combinando de ir na casa dela amanhã, na porta do culto. Não dá tempo a ninguém saudeis pelo caminho. Não é ser mal educado. É que, pastor, você tem que fazer o que ninguém vai fazer. Visitação, todos os diáconos podem fazer, todos os presbíteros podem fazer, todos os seminaristas podem fazer, todos os discípulos podem fazer. Vamos visitar uns aos outros. Tem 62 mutualidades bíblicas para a gente fazer. Agora, a viúva, o órfão, nós não podemos só visitar, nós temos que cuidar deles, temos que bancá-los. Visitar, a gente visita o doente que não pode vir, o preso que não pode vir. Amém? Usa a estratégia certa, muitas estratégias, versos 5 e 6, casa de paz é uma delas, estude mais sobre isso. Uma visão produtiva, verso 7, fiquem naquela casa, quer dizer, não fica mudando de campo, você tem que investir nas pessoas, tem que ter resistência, resiliência, plantar a igreja, leva tempo, diz o verso de número 7, não fique pulando. A igreja vive para os outros, e isso custa dinheiro e dá trabalho. E 10 e último, tem uma visão empreendedora. O reino de Deus está próximo. Verso 8 a 11, nós temos que estabelecer o reino na terra. Isso se faz através da igreja. A missão cristã do evangelismo é a única razão por que ainda estamos na terra, diz Andrew Murray. Então, termino aqui com a citação de Hudson Taylor, missionário inglês, doutor na China. O evangelho de Cristo não é apenas para o consumo interno, é também para exportação. Vamos dizer isso juntos? O evangelho de Cristo não é apenas para o consumo interno, mas também para exportação. Quer dizer, nós não podemos ser igreja e virar consumidores de produtos cristãos. Nós somos aqueles que levamos a exportação do evangelho até a última casa, plantando mais uma igreja até a volta do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica de pé, quero orar com você e passar ao pastor Ival para depois termos a outra plenária. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por esse tempo, os que estão acompanhando pela IPP TV, os que estão aqui, nos dê esse fogo, essa paixão para plantarmos novas igrejas que tenham respostas claras, bíblicas para o povo de hoje. Não vamos recuar. O teu reino vem a nós. Eu abençoo os meus irmãos, os envios e toda a obra do inimigo contra esta igreja, e cada ministério, cada pastor aqui, seja por terra em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Escutei ao amigo, isso é o viver. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Segurei e ganhei a vida eterna com Deus, Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o
Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, vamos lá. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, triste. Por mim, não hesito. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus, Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Só coisa boa, Jesus. Maravilha, maravilha. Vamos sentar um pouquinho, irmãos. Agradecemos imensamente a Deus pela vida, ministério do pastor Carlito. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Bênção pura de Deus. Estamos ouvindo coisas novas e ouvindo coisas velhas que deixamos de fazer, que se tornam novas no dia de hoje, né? Como é bom estarmos aqui. Tem gente aí que vai levar na mala fogo puro, fogo na cabeça, fogo nos pés. Tá bom, meu irmão? É isso aí. Esse é um congresso de plantação e revitalização de igreja e que possamos sair encorajados aqui, tá bom? Antes que alguém pergunte, pastor Jeremias não esqueceu a camisa dele, tá bom? Fica parecendo que só Jerê tem bom gosto? Tá ok? E não é Mariano Pereira, é Mariano Júnior, tá bom? Queridos, no nosso intervalo, aproveite o tempo que você tem dos estandes ainda. Lá no estande da Junta de Pinheiros, tem lá umas camisetas que estão aí em promoções. Então leve lá, leve para a sua igreja, abençoe, vista a camisa. Passe lá, tá bom? Também a livraria, as promoções, as coisas que tem aí, os estandes, a cantina missionária, tudo aqui é para levantar recursos para missões. Então você comprou, e eu volto a dizer, se você foi lá na Ezion e viu o preço, não pesquisa na Amazon. Você compra aí na Ezion. Tá certo? É a Ezion que investe em missões. Tá certo? Então, entra lá. Porque às vezes a pessoa fala assim, chega lá e pergunta, eu vi aqui que na Ezion está R$5 mais barato. Ô mão de vaca, compra aqui, rapaz. Aqui vai para missões. Que ficar fazendo pesquisa, tá certo? Compra e diz assim, eu ofertei para missões, tá bom? Vamos aproveitar ao máximo o tempo que temos. Eu peço aos irmãos, para o nosso segundo momento aqui, não atrase. Nós vamos começar aqui 10 minutos antes, já cantando e avisando. Então, venha para participar, para pegar todo direitinho, para evitar de estar entrando gente, saindo gente no horário que o preletor já está aqui. O pastor, o doutor Elias Dantas vai estar falando para nós aqui, né? Foi pego no laço. E com muita alegria vamos estar ouvindo o que Deus tem para nós ainda, na parte final do encerramento do nosso 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas. Ok? Vamos ao intervalo?
10h23 da manhã, estamos ao vivo aqui no 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas. É hora do nosso Bastidores do Congresso. É hora de você ficar muito bem informado a respeito de tudo que está acontecendo nesse grande evento, que está reunindo participantes, lideranças, pastores de todo o Brasil, que vieram para cá aprender mais a respeito de plantação e revitalização de igrejas, vieram aprender mais sobre esse tema tão importante, né, que está sendo tratado aqui no Congresso, honrando e encorajando os trabalhadores de Deus. E você que está longe de São Paulo, está acompanhando também o Congresso na íntegra, né? A gente está mostrando para você desde quinta-feira de manhã todas as palestras, você acompanhou também uma das oficinas, enfim, programação completa para você aqui na nossa IPP-TV. E a gente vai começar o nosso Bastidores do Congresso mostrando para você, para que você possa rever tudo que aconteceu ontem. Ontem, segundo dia do evento, nós tivemos palestras, tivemos as oficinas, então a gente tem 2 reportagens a respeito desse segundo dia. A gente vai começar mostrando para você como foi a parte da manhã desse segundo dia de congresso. Acompanhe com a gente na reportagem de Matheus Santos. A manhã do segundo dia começou com um louvor conduzido com participantes. O que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. A palestra ministrada pelo reverendo Yong Ko, da Igreja Presbiteriana Água Viva, foi sobre a contextualização de plantação e revitalização de igrejas. A gente aprenderemos todas essas derrotas para a gente não perder outra vez. A gente tem que contextualizar que contexto que a gente está vivendo. Não somente os pastores, líderes, mas a gente tem que pensar o povo, a comunidade. Então, todo tipo de comunicação, até evangelho é uma comunicação. Numa comunicação existe emissores e receptores. Então, emissores, ele forma todas as coisas, seu conhecimento, valores, emoções, tudo isso no seu contexto. Mas tem que visualizar, tem que dar atenção maior para receptores que tem que entender realmente o que você quer transmitir. E que nada mais, esse nosso trabalho da liderança da igreja é que nós somos emissores, que é via divina, que Deus está usando a gente como veículo, e receptores que está aí esse mundo, né? A comunidade que realmente compreenda de acordo com o seu contexto. É essa contextualização que nós precisamos ser desafiados e trabalhar. E claro, a oração se fez presente em cada momento. A segunda palestra da manhã foi com o reverendo Samuel Vieira, da Igreja Presbiteriana de Anápolis. A palavra do pastor foi sobre como a tragédia e o caos estão sob o controle divino. Eu creio que um dos problemas mais sérios do meu coração tem sido sempre a luta minha para resgatar o encantamento em cada coisa que eu vejo. Eu tentei mostrar no livro de Ruth como a tragédia, o acaso e a esperteza tomam lugar quando você enfrenta esses problemas. E você acha que você resolve a questão sua da tragédia ficando com raiva de Deus, ou muitas vezes acreditando que as coisas são mera coincidência, ou achando que a sua esperteza, a sua habilidade e seu talento pessoal é que pode fazer as coisas. E apliquei isso à questão do ministério pastoral, né, que muitas vezes nós estamos fazendo as coisas sem perceber a grandeza, a beleza, essa coisa da transcendência que existe no próprio chamado, na própria vocação. Palestras importantes que prenderam a atenção do público. A gente tem sido desafiado a continuar encorajado pelo Senhor. A despeito das tristezas, das dificuldades, a gente continua acreditando que Deus, Ele é quem alavanca o nosso ministério. É um momento muito edificante, é o segundo ano que eu participo, né? O ano passado eu estive aqui, e são assim, oportunidades que Deus dá para nosso crescimento e ampliar nossa visão missionária, né? Quanto a missões na igreja. Não dá para perder nenhum momento, né? Não dá. Abençoador mesmo. Como foi a manhã do segundo dia do nosso 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, então, conforme prometido, a gente vai ver agora como foi a tarde e a noite de ontem, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Confira mais uma reportagem do Matheus Santos para você.
Foi o reverendo Arival Dias Casimiro que ministrou no início da tarde do segundo dia do Congresso. O tema foi Encorajados por Deus para Conquistar. Pelo Espírito Santo, do povo de Jesus Cristo, e que serão persuadidas de forma irresistível pelo Espírito Santo. Na sequência, os participantes foram para as oficinas práticas. A liderada pelo reverendo Mariano Alves Júnior foi sobre a necessidade da parceria missionária. No templo, a aula foi sobre consolo por meio do aconselhamento bíblico, com o reverendo Tiago Henrique. Já o reverendo Adilson Mendonça focou na visitação pastoral. E o técnico Cadu Aranha falou sobre a operação de mídia e transmissão. Participei da oficina de aconselhamento. Eu já tinha acompanhado já o trabalho do reverendo Tiago e ela foi muito útil porque ela mostra que todos nós, cristãos, temos a capacidade de auxiliar os nossos irmãos em um mútuo aconselhamento. Eu achei um aprendizado muito grande, né? A gente tinha uma visão assim, não tão ampla, né, como a gente viu hoje, né? E hoje a gente conseguiu aprender bastante sobre como adquirir os recursos, como participar também, né? Não só ir atrás dos recursos, mas também, depois de organizar a igreja, também tentar organizar outras igrejas, ajudar na obra missionária, né? Então eu aprendi bastante coisa. Depois de toda essa prática no período da tarde, à noite foi a vez do pastor Carlito Paz falar aos presentes sobre como manter uma igreja saudável. Novas igrejas para hoje. Pensar em igrejas que vão ser plantadas e revitalizadas para este tempo. Igrejas para hoje. Parece até uma redundância. Toda igreja não é para hoje? Pelo menos deveria ser. Mas quando uma igreja, ela ministra, ela investe, só voltado para dentro, para os que já chegaram na igreja, ela não está
A gente vai para o templo agora, a gente volta só para o encerramento, só realmente para finalizar aqui esse 11º Congresso, mas aproveite agora então a última palestra desse grande evento promovido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. IPP-TV, a sua TV missionária. Forte aí, vamos lá. Vamos lá. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões cheios de compaixão, a seara é grande demais. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja dos trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Mais uma vez, por todas as cidades, por todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja dos trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos
teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra, enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Suas vozes. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus, o reino de Deus. Deus de fato nos surpreende, né? Quem gostou do congresso, levanta a mão. Então tem o de avivamento, uma semana antes do carnaval. Começa domingo à noite, segunda, terça e quarta, de 2023. E daqui a um ano, esse aqui só para plantador de igreja, só para quem está na roça, está na lavoura, tá certo? Pessoal do Paraná, muito obrigado pelo carinho de vocês. Fica de pé a turma do Paraná que veio aí, um ônibus. Paraná não vai ser mais o mesmo. Deus abençoe vocês. Tá bom? Obrigado, querido. Pessoal do Nordeste aí. Fica de pé, os nordestinos. É só fera. Aqui só tem fera. Lembre-se de uma coisa, você que é nordestino, quem não faz nada pela sua terra, não faz pela terra de ninguém. Tá certo? Adesoto, se Deus quiser, nós estaremos lá em julho, né? Vamos construir um templo lá em um mês, na cidade de Sumé. Projeto Mão na Massa. Deus quer, já mandou até o dinheiro, já mandou os pedreiros. Vai querer sim, que é o reino de Deus está avançando. E Deus preparou para a gente o pastor Elias, né? Ele estava ontem, a gente estava conversando, aí eu descobri que ele estava aqui, falei com ele já veio, está aqui. Para encerrar mesmo, com chave de ouro. É nordestino internacional, porque ele agora é mais americano do que... Baixador, é. Quando ele chegar lá em Campina Grande, vai ter motociata para ele. Pastorzão, manda bala aqui. Obrigado. Obrigado, Arival. Obrigado. A paz, meus irmãos e irmãs. E bom, Carlito, ele sempre vai arrumando para mim sarna para eu me coçar. Eu estou aqui em São Paulo falando num congresso das Assembleias de Deus, pastores, e à noite, então, do pastor Galdino, da Ministério Santo Amaro, um homem de Deus, jovem, maravilhoso. E todo ano eu venho, eles me convidam para vir aí. Tem mais ou menos, eu posso ver o progresso da igreja. Você vai vendo o crescimento, a expansão. É uma coisa muito bonita, é uma pessoa jovem como ele é. Então, é maravilhoso. Já eu acho que o 5º ou 6º ano. E ele é parte do Global Kingdom. Para quem não sabe, Global Kingdom é uma rede de pastores, homens e mulheres de negócios e pastores de jovens.
Ela está em 108 países. São mais ou menos 105 mil igrejas, mais ou menos 60 mil pastores. E Deus me deu a graça de fundar isto aí, em 2007, quando pastoreava lá na Califórnia, na Igreja Presbiteriana de Bel Air, Beverly Hills. E cresceu, coisa muito simples, não tem presidente, não tem orçamento, não tem CNPJ, não tem website, ninguém precisa de câmera, o que a gente precisa é de amigos. Então a gente está junto um do outro, um ajudando um ao outro, e depois que a confiança é estabelecida, a gente vai mais longe. Então você tem esses pastores do mundo inteiro, que todo mundo gostaria de tê-los numa conferência. E você põe todo mundo junto na sala e descobre que nós somos todos abençoados pela graça de Deus e amamos estar junto uns dos outros, mas é um nível de liderança. A média do tamanho das igrejas na rede é de 15 mil pessoas. Então são grandes igrejas, mas o que começou com grandes igrejas, hoje nós temos pastores com 10 pessoas, 15 pessoas. Porque agora tem vários níveis, tem o nível de pastores sênios das grandes igrejas, tem o nível de encorajamento para qualquer tamanho de igreja, tem o nível de revitalização de igrejas, que estamos entrando num projeto agora, dia 5 de julho, lá em Roma, quando estaremos juntos, pastores do mundo inteiro, homens de negócios, etc., nós estamos lançando o projeto de revitalização de 1 milhão de igrejas, que é para 15 anos. O cristianismo tem 7 milhões de igrejas no mundo, 1 milhão está crescendo, 4 milhões, cristianismo, com C, o cristianismo, católicos, protestantes, ortodoxos, cristianismo, a cruz, 7 milhões de igrejas, 1 milhão cresce, 4 milhões estão declinando devagarzinho ou estão num platô e 2 milhões estão morrendo. Mas mesmo assim ainda crescemos 2% ao ano. Quer dizer que no mundo inteiro, quer dizer que nos ombros de 1 milhão de igrejas, você tem um crescimento fenomenal, fenomenal. Essas igrejas crescentes, entre as quais, queira Deus, muitas que estão aqui, estão crescendo numa taxa fenomenal, para compensar a acomodação das outras. Porque com o passar do tempo, até casamento vira monumento, se não tomar cuidado, vira mesmice. Então tem muitas igrejas que começam muito bem, o volante do carro da igreja é dirigido pela visão, mas logo o volante vai para trás e a administração e os programas tomam o lugar da igreja, da visão e da integração dos novos convertidos, e entra na mesmice. Então, nós queremos ajudar a isto aí, porque no Global Kingdom, das 105 mil igrejas, eu diria que umas 100 mil estão crescendo. Então, queremos mentorear, ajudar, via amizade as igrejas. E aqui no Brasil isso vai acontecer, porque temos muita gente da rede aqui. E tem os homens e mulheres chamamos do marketplace, do entretenimento, da política, dos negócios, etc. Homens e mulheres top de linha, que dizem, tem até bilionários lá, e eles mandam uma carta convite para os outros, que eles querem convidar, para participar. E diz, se você quiser uma reunião comercial, aprender sobre táticas e técnicas do mundo dos negócios, não é aqui. Vai para Doha, porque tem gente nesse nível. Falou, mas se você quiser aprender e estar junto com homens e mulheres muito significativos, preocupados com o ministério e a missão da igreja, como usar quem você é e o que você faz para ver a glória de Cristo manifestada, é aqui. Foi que coisa maravilhosa. Deus nunca fica sem testemunhas. E nós temos os jovens, liderança de jovens, porque cristianismo hoje, a média de idade de um cristão no mundo é 52 anos. Eu preguei numa igreja metodista na Coreia com 94 mil membros. E chama-se Kwanlin Methodist Church. E eu fiquei impressionado, a igreja é maravilhosa. Quando você entra, não vê um cabelo branco, até você olhar e ver que todo mundo pintou.
E depois do culto eu fui conversar com o bispo Sanduquim, eu disse: bispo, cadê os jovens? O semblante dele caiu, ele falou: temos 94 mil membros e temos 500 jovens. Quer dizer, eu falei: então ou o senhor muda o seu foco de ministério, ou então contrate um pastor especializado em enterro. Porque é o que vai precisar. Tá? E aí o cara escolhe se quer enterrar com coral, se quer enterrar com orquestra, faz uma coisa bonita, pelo menos morre com decência. Mas nós hoje somos o cristianismo é uma religião que está com a média de idade no mundo 52 anos. Então nós temos que virar essa chave aí. E para virar a chave, a média aqui nesse grupo aqui é 50 anos. Para a gente virar essa chave não é fácil, porque você tem que ajustar-se à realidade de que a moçada tem a vitalidade, a criatividade e vai fazer coisas que você não gosta, como a gente fazia no passado. E os mais antigos da igreja diziam: está querendo botar a casa de cabeça para baixo, perna para o ar. E, pois é, mas a vitalidade está ali. Eu nunca vi um movimento de avivamento na história da igreja que começou no abrigo de velho. Mas eu nunca vi um avivamento na história da igreja que não teve a oração do abrigo de velho. É diferente, mas a vitalidade não está lá. Então nós estamos com 500 mil de líderes de jovens. E fizemos uma reunião online aí, pastor, deu 2.800.000 jovens online. É uma coisa fenomenal. Juntos, vamos mais longe. Mas o pastor pediu para a gente, eu saúdo a todos aí na internet, onde estiverem. Vocês são tão parte aqui como os que estão aqui. E vamos juntos nos motivar nessa palestra final, de supetão. E o texto desta palestra final é um texto maravilhoso, que é muito conhecido de todos nós. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 7, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Meus irmãos, uma das coisas mais maravilhosas que existe para incentivar cada um de nós, irmãos e irmãs, é a realidade do cristianismo global. O cristianismo global é o macro, a igreja local é o micro. E o micro, às vezes, passa por tanto rolo, tanta dificuldade, porque o micro é onde a gente se envolve. A gente não se envolve geralmente no macro. O macro é informativo, é inspirador. A gente se envolve no micro, na vida real das pessoas, nos problemas da igreja local. E às vezes eles são tão fortes, tão pesados, que a única maneira da gente continuar entusiasmado a respeito do ministério, além da graça de Deus e do Espírito Santo que está conosco, que nos impulsiona a caminhar adiante, é se a gente aprender o que está acontecendo ao redor do mundo. Porque o cristianismo nunca teve tão bem ao redor do mundo. Somos 2,5 bilhões de pessoas, é muita gente. E anualmente 50 milhões de pessoas são adicionadas ao cristianismo. Eu não sei se você sabia dessa estatística.
A gente gosta de ouvir o negativo o tempo todo. A gente abre os nossos ouvidos para ouvir essa turma que vem falando aí, parece urubu. Só vem falando de carniça, dos problemas que a gente já sabe. Há muita coisa maravilhosa acontecendo no macro. Eu viajo para 50 países todos os anos. Todos os anos, e eu volto cada vez mais encantado com a igreja. A igreja é linda, é maravilhosa, é a noiva de Cristo. Onde você vai, você encontra amor, você encontra entusiasmo, você encontra vida. Não existe nenhum lugar que tenha trevas, que a igreja esteja passando por dificuldades, que não tenham pontos de luz, porque Deus não fica sem testemunhos. É sempre assim, foi sempre assim na história da igreja, e será sempre assim até Jesus voltar. Então a gente vai e fica impressionado. A diferença é cosmética, mas o amor é o mesmo, o entusiasmo é o mesmo, o comprometimento de levar o evangelho a todas as nações, você encontra universalmente. Em algumas igrejas com I minúsculo, você tem problemas, tem igreja fechando, tem igreja morrendo, mas eu estou falando aqui no macro, o I maiúsculo, o corpo de Cristo, é maravilhoso. Uma fecha aqui porque tinha que fechar, Deus abre outras, a coisa vai, e a gente se inspira com o que Deus está fazendo. O cosmético é diferente. Eu estava no interior da Bielorrússia, falando para os pastores da Convenção Batista, e lá eles têm um costume de homem beijar homem na boca e mulher beijar mulher na boca. Eu falei, meu Deus, né? É porque é o ósculo santo. Eu prefiro um ósculo santo na mão, né? Mas chegou lá, uma hora o pastor falou, vamos nos cumprimentar com o ósculo santo. Eu vi aqueles homens virando para o homem, bigode a bigode. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Eu olhei na plataforma, não tinha porta para sair. Eu vou ficar parado aqui. Nisso um cara, um grandão, bigodudo, me viu lá de baixo sozinho. E cheio do amor cristão veio em minha direção. E vai se aproximando. E eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Porque homem com homem é lobisomem. E ele vai se aproximando, vai se aproximando. Quando ele chegou mais ou menos a 1 metro de distância, meu braço esticou, parecia uma rocha. Era aqui, ó. E ele querendo pressionar em minha direção e eu empurrando. Ele falou, aí não, coração. Mas a verdade é que o amor estava ali. O que mudava era o cosmético. Era uma expressão cultural. Tá certo? A igreja é linda. A igreja é linda, onde você vai ela é gloriosa, porque Jesus não falha. Nós fazemos parte de um movimento, você e eu, que o último capítulo já foi escrito, e haverá gente de todos os povos, nações, tribos e línguas da terra. Então qualquer oposição é obstáculo, não é barreira. Qualquer oposição é apenas algo temporário, porque o último capítulo, se a gente crê na Bíblia, já está escrito. Haverá gente de todos os povos, nações, línguas e tribos diante do Cordeiro, dizendo, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a glória, a honra pelos séculos dos séculos. E a igreja toda diz, amém. É assim, aqui é que a coisa vai. Então participar de uma obra vencedora e permitir-se ser dominado por negativismo é uma tragédia, é uma obra maligna, abate a gente e abate os outros. Nós que somos líderes, nós fazemos parte da igreja gloriosa. Ela não é ainda a triunfante, porque a triunfante é só quando você sair daqui e for estar com o Senhor, mas nessa igreja militante, nós caminhamos de fé em fé e de glória em glória, diz a Bíblia. É maravilhoso, é maravilhoso. E agora vem esse texto de Isaías. O que é que tem a ver Isaías, 700 anos antes de Cristo, com encorajamento? Tem tudo a ver. Porque o texto nos diz, foi escrito 2.700 anos atrás, e nos fala a respeito de uma calamidade nacional. O texto nos fala a respeito de um rei chamado Uzias, que passou a reinar, de 2 Crônicas 26, quando tinha 16 anos.
Ele é um dos 5, a turma que eu já vi aqui, que estudou História e Geografia da Bíblia no Seminário de Campinas, eu dei aula para eles, sabe? A gente observava muito a história dos reis e dos juízes do Antigo Testamento. Ele é um dos cinco reis bons que o reino de Judá teve. E Uzias passou a reinar com 16 anos e reinou 52 anos. A vida naquela época era vida curta. Hoje é que você vive mais tempo. Então praticamente não havia ninguém em Judá, praticamente, que tivesse conhecido algum outro rei. O rei que eles conheciam, rei absolutista, era Uzias. E foi um bom rei. Amava a agricultura, diz a Bíblia, é como ele é conhecido, um rei que amava a agricultura. Ele não podia ver um oásis, que ele plantava alguma coisa e ele construía um armazém para que o povo tivesse o que comer nos momentos de dificuldade. Ele triplicou o território de Judá até a fronteira onde hoje é Egito, Arábia Saudita e Jordânia, para baixo da cidade de Acaba, no Golfo de Acaba, no sul da Jordânia. E onde ele alcançava a vitória, ele fortificava com soldados. Ele chegou a ter 300 mil soldados prontos para a batalha. Então o povo tinha segurança, o povo tinha comida, era um bom rei. Agora, depois de uma doença de lepra, ele morre. E a nação entra em pânico, se desencoraja, morreu o nosso rei, porque quem ia reinar no lugar dele era Jotão, filho dele. E a nação perguntava, será que esse rei vai ser tão bom quanto o seu pai? Será que tem futuro para a gente? Será que a nossa nação sobrevive diante dessa mudança de rei? Nós não conhecemos outro modelo, será que vai ser igual a ele? E a nação entra em um pânico, semelhante ao pânico que a gente vê por aí afora, as notícias ruins o tempo todo, escândalo para cá, escândalo para lá, crise, guerra. Pensa bem, Covid, vírus, nós vivemos num período de sobressaltos e mais sobressaltos a todo instante. O texto começa no ano da crise. No ano da crise. Qual era a crise? O rei morreu. Eu vi o Senhor assentado no trono. Então, a primeira lição que a gente aprende vem de uma pergunta que a gente tem que fazer esse texto, que aplica-se ao ministério da gente, à vida da gente, à religião da gente, o cristianismo. E a pergunta é, o que você vê diante das situações tensas do seu micro? O que você vê? Diante dos problemas do dia a dia, que estão tirando o ânimo da sua vida. Israel, eu digo, Judá, no caso, tinha essa opção e nós também a temos. Nós podemos ver o problema em si, não negá-lo, e não devemos negá-lo, que era um rei, que estava lá, o sarcófago do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, o problema existia, mas nós podemos também ter a opção de treinarmos a nossa mente, os nossos olhos, para observarmos e descobrirmos que Deus continua assentado no trono. Ele não abriu mão da sua soberania. Isso é uma mensagem boa para presbiteriano. Deus não abriu mão da sua soberania. Olha, o Global Kingdom, nós temos um trabalho muito grande no Iraque, entre as mulheres yazidis. Yazidis é um grupo de 800 mil pessoas, que existe desde o 4º século no Iraque. Eles adoram o demônio, porque ninguém nunca falou de Deus para eles. Então, o único Deus que eles conhecem é o diabo. E aí eles são odiados pelos muçulmanos e eles são odiados pelos cristãos. E a guerra aconteceu e mais de 20 mil homens yazidis tiveram suas cabeças cortadas pelo Daesh, pelo ISIS. E as mulheres, muitas delas, cerca de 10 mil, foram levadas para a região de Raqqa, na Síria, onde elas eram abusadas por homens, 5 homens diferentes, todos os dias, sexualmente. E algumas delas conseguiram fugir. Ele obrigava elas a ficarem de pé no chão, porque o calor é 50 graus, não dá para elas fugirem. Não precisa nem de outra coisa, é só tirar o chinelo delas. Não aguenta o calor. E nós temos
pastores da rede de grandes igrejas no Iraque, onde Deus está fazendo uma obra maravilhosa, mas de conversão. O neto do Ayatollah Khomeini foi batizado. E tem ayatollahs que se converteram. 3 dos 4 maiores ayatollahs de Bagdá hoje estão na igreja. Isso eu não estou ouvindo falar, isso os meus olhos viram. Faz toda a diferença quando você fala, não do que os outros disseram, mas quando você conversou com a pessoa. E no meio daquela situação, o calor chegou a 53 graus. E as pessoas estavam morrendo. Morreram 1.100 pessoas, idosos e bebês, nas tendas dos Yazidis que conseguiram fugir para Erbil, no norte, no Kurdistão, Iraque. E aí me telefonaram em meu escritório lá na universidade em Nova York e falaram assim: Dr. Dantas, será que o Global Kingdom não pode nos ajudar? Vocês têm igrejas por aqui no Oriente Médio, em todo canto aí. Será que não pode, no Golfo Pérsico? Será que não podem nos ajudar? O que é que houve? Está morrendo o povo de calor, chegou a fazer 53 graus dentro da tenda. Os velhinhos estão morrendo. Falei, vamos ver. Conversamos na ocasião com o Barack Obama e ele autorizou a gente a trabalhar lá na região, porque tinha que comprar a refrigerador, a água do Irã. E o Irã tem dificuldade com os Estados Unidos, tem que ter uma autorização especial do governo. E o governo americano nos autorizou, a nossa ONG, de comprar 43 mil refrigeradores a água no Irã e trazer para o Iraque, e as igrejas distribuem, porque Global Kingdom não existe legalmente, é as igrejas. Queremos ver a igreja crescendo. Mas foi distribuído e foi uma bênção. Depois de um mês eu resolvi ir lá. Chamamos algumas pessoas para ir conosco, fomos em uma equipe de 8 pessoas e eu queria conversar com as mulheres. Porque eu tinha lido da tragédia delas, eu quero vê-las. E o líder do movimento Yazidis permitiu que a gente ficasse lá e conversasse com ela. Ele organizou uma reunião com 15 mulheres. E comigo foi o pastor Samer Maurice, que é o pastor presbiteriano lá no Cairo, uma grande igreja, 11 mil pessoas no centro do Cairo. E foi um pastor novo da Assembleia de Deus, que tinha 2 anos de crente, já era pastor, curdo, porque não tinha outro, fizeram ele pastor lá. E vai lá. E reunimos aquelas mulheres, e elas começavam a contar a experiência delas, e babavam, rolavam no chão. Toda vez que falava o nome Dash, elas rodavam lá. Era uma cena horrível, porque elas todas traumatizadas, elas relembravam que tinham 5 homens abusando dela todos os dias, fazendo as coisas mais absurdas, e elas rolavam pelo chão, uma tragédia. E eu chorando, derretendo de choro, porque na verdade eu fui lá para ver o cadáver do rei Uzias. Eu fui lá para ver a notícia ruim. Nós somos verdadeiros vampiros, você e eu. O que a gente gosta é sangue. Se a gente tiver um canal de televisão que só fala coisa boa, vai à falência. O que a gente gosta é o helicóptero, 2 horas sobrevoando uma perseguição de um carro e bala, e a gente fica grudado na televisão. Nós gostamos da notícia ruim, ela nos atrai, é uma coisa terrível. As coisas, vê só o fuxico gaspo que temos, essa praga que tem aqui. Por que tem 1 milhão de pessoas checando? As notícias ruins que nos desonram, por que vai lá? Eu mandei um texto para eles dizendo assim: filhos do demônio, para com isso. Nunca me responderam. Nunca me responderam. Mas por que você gruda nessas coisas que só falam? Porque nós gostamos do cadáver dos rei Uzias. De repente, eu chorando lá, o líder do Yazidis falou: mas doutor Dantas, tem um outro lado da história. Eu falei: é? Qual é o lado da história? Ele falou: as Nações Unidas veio aqui, colocou as tendas, água e luz. Nós somos tão agradecidos a eles, mas eles foram embora. Nunca mais voltaram. As ONGs vêm aqui, nos trazem remédio, nos trazem comida. A gente é tão agradecido a eles, mas vão embora. Doutor Dantas, não tem muitos cristãos aqui. Mas a grande diferença dos cristãos é que eles vêm com pouco que têm e na quantidade pouca que são. E aqui eles permanecem e nos amam. Eu fui para ver o cadáver do rei Uzias e Deus estava dizendo: eu continuo assentado no trono.
Depois disto, eu fui me reunir com os pastores de Erbil, 45 pastores, de toda a província do Kurdistão. Um deles era presbiteriano, esqueci o nome da cidade, mas era de lá. Eles falaram, eu disse, vou pedir à igreja no mundo inteiro para orar a Deus para destruir o ISIS. Eles falaram, por favor, não façam isso. Se for orar mesmo, pede a Deus para esperar um pouquinho. Eu falei, mas como? Eles falaram, porque por cada cabeça que o ISIS corta, o cadáver do rei Uzias, são dezenas de milhares que abandonam o Islã e se abrem para o Evangelho. Se Deus esperar mais uns anos antes de aniquilar o ISIS, quem sabe a gente dá a volta por cima aqui e a gente conquista essa região. Não é uma coisa maravilhosa? Aí eu volto para casa, depois de uns dias, me liga o pastor da Assembleia de Deus, 2 anos de crente, falou, doutor Dantas, depois daquela reunião, eu me motivei, porque nunca tinha tido um crente, aliás, um cristão entre os yazidis, nunca, em 1.600 anos de história. Ele falou, me animei e resolvi convidá-los para quem quisesse aprender sobre o cristianismo. E na quadra dos campos de refugiados, eu me preparei para 10 pessoas naquela noite, que eu anunciei em todo canto lá. Doutor Dantas, vieram 4.000. E eu fiz um apelo para entregarem a vida a Jesus. 2.000 entregaram a vida a Cristo. A gente vê o cadáver e Deus continua sentado no trono. Cristianismo é um mistério, é a noiva de Cristo. Os grandes blocos populacionais do mundo estão enfrentando um crescimento explosivo da fé cristã pela primeira vez. Lá na Índia, no norte da Índia, na região a Índia é dividido muito interessante, porque do centro-sul da Índia tem um bom grupo de cristãos. Os cristãos eram 3% da população da Índia, de 1 bilhão e 200 milhões até 1994. Da parte norte, centro, Nova Delhi para o norte, não tinha cristãos. Há um estado chamado Bihar, que é a miséria absoluta, 105 milhões de habitantes, 70% dos homens não sabem ler e escrever, 80% das mulheres, renda per capita de $0,5 ao dia. E até 1994, 40 agências missionárias trabalhavam em Bihar e resultavam em 2.500 cristãos. Nada em 105 milhões de habitantes. É onde tem as pagodas budistas. Buda recebeu a revelação em Bihar, vindo do Nepal no norte. É onde o rio Ganges desce do Himalaia e faz a sua curva em direção ao Golfo de Bengala, e 100 milhões de hindus tomam banho todos os anos lá em adoração ao deus Ganges, que é o rio, e é uma superstição, analfabetismo, guru para todo lado, não tem nada, mas as vacas imensas de gorda e o povo morrendo de fome. É uma situação terrível, não tinha crente. Sabe qual era o nome do estado quando os missionários conversavam entre si? Eles chamavam cemitério das missões. Porque quando o hindu não se enterra no cemitério, ele crema. Quando via uma cruz, era uma cruz de um missionário. Deus falou, já é suficiente, chegou a hora de Bihar. E a igreja, representada pelas agências missionárias, 40 delas resolveram começar a trabalhar junto e criaram a Bihar Outreach Network. E eu sou testemunha. Eu participo de batismos lá, de vez em quando quando eu estou lá, eu vou a batismo no rio Ganges, aquela sujeira, búfalo, gente nua tomando banho lá, seminua, pedaço de corpo descendo, à tarde, a igreja está batizando gente lá segunda, quarta e sexta, todas as semanas. Eu participei de um batismo que tinham 44 casais, um calor infernal, não tem banco para sentar porque é pobre, senta no chão. E era 44 homens de um lado, 44 mulheres do outro, esposa e esposo. Perguntas para o batismo. Vocês renunciam a toda a obra da idolatria, porque o hinduísmo tem 3 milhões de deuses. E se eles não renunciarem à obra da idolatria, Jesus vira o Deus número 3 milhões e 1.
Então já começa com batalha espiritual ali, eles têm que renunciar. Aí vai pelo credo apostólico, crê em Deus Pai, tá, e todo mundo... Aí finalmente só para os homens, para poder ser membro da igreja. Você, digamos que o cara chama-se Ponraj. Ponraj, diante de... A esposa dali ouvindo. Zona rural de Bihar, que é um estado paupérrimo. Ponraj, diante de Deus e diante da sua esposa e diante das testemunhas que aqui estão, você promete que nunca mais vai bater na sua mulher? Que a mulher apanha todos os dias naquela zona rural. Para se tornar membro da igreja, tão importante quanto dizer creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ele tem que dizer prometo. E quando ele diz isso, o que tem de cachemira rolando para cima, o que elas jogam para cima e assovia, é o Evangelho que faz todas as coisas novas. É uma coisa tremenda. Então, o que era 3% da população da Índia, que era o cristianismo por 2000 anos, que o cristianismo foi levado ainda por São Tomé no ano 70, é difícil acreditar, mas é verdade. São Tomé levou o evangelho ainda e foi queimado vivo em Chennai, até um monumento comemorando a queimação dele lá, e hoje tem uma denominação chamada Igreja de São Tomé, grande na Índia toda. O cristianismo, que em 2000 anos gerou 3% da população, todo mundo sabe, está em 9% da população. Em 20 anos, 25 anos, é um crescimento explosivo. O meu amigo, que é da rede lá, que é lá perto da fronteira de Bihar e Reza Pradesh, ele me levou para conhecer a igreja dele. Eu fui, tem 105 mil pessoas na igreja, no lugar onde o povo dizia é o cemitério das missões. Quando eu chego lá, vem uma porção, centenas de crianças que têm pólio, vem caminhando com aquelas, tiveram pólio, né? Ficaram com defeito